Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o operador Laplaciano que foi prometido no vídeo passado, galera. Certo? Então, galera, estou estreando hoje o meu novo quadro aqui no canal, que inclusive esse quadro foi uma pessoa muito especial que me deu. Inclusive um abraço muito forte para o senhor, tio Edísia, tá certo? Muito obrigado pelo presente. E galera, vamos lá conhecer mais sobre o operador Laplaciano, ou o operador de Laplace, como você queira chamar. Ok, galera? Primeiro vamos começar, né, apresentando o que é o operador Laplaciano antes da gente calcular, porque não adianta eu colocar a conta para vocês aqui sem a gente saber no que o operador ele faz ou aonde ele atua. Então vamos lá, galera. O que é o operador Laplaciano ou operador de Laplace? O Laplaciano, galera, ele é mais conhecido como produto interno do operador del com ele mesmo, ou seja, o operador nabla com ele mesmo. É um produto entre eles dois. Já já a gente vai chegar nessa parte. O que o operador Laplaciano ele faz, galera? O operador Laplaciano, como a gente disse, ele é um operador matemático que mede como uma função se espalha em torno de um certo ponto do espaço. Tá certo, galera? Basicamente, o operador Laplaciano, ele busca comparar. Ou seja, ele basicamente fala: esse ponto está mais alto, mais baixo ou equilibrado em relação aos meus vizinhos. O operador Laplaciano, galera, ele busca comparar um certo ponto do espaço com os vizinhos ao redor dele. Entenderam, galera? Basicamente é isso. O operador Laplaciano, ele busca ver se o vizinho ele está mais alto, mais baixo ou equilibrado em relação a aquele certo ponto do espaço. Não vai pensar que é o espaço sideral, tá certo? É um espaço, pode ser qualquer espaço, pode ser a sua casa, pode ser qualquer espaço. O Laplaciano, galera, ele também é muito aplicado à mecânica dos fluidos, equação do calor, nas equações de Maxwell, nas equações de Poisson, tá certo? O Laplaciano, até também na equação do calor, o Laplaciano ele tá ali atuando. Então, para quem vai seguir na carreira de engenharia, e a gente sempre vai dar de cara com esse carinha, que é o Laplaciano. Tá certo, galera? Agora vamos para a parte matemática. Tá certo? Como a gente viu, o operador Laplaciano, ele é um operador matemático, que é dito por essa simbologia aqui. Um triângulo de cabeça para baixo elevado a 2, que é o operador nabla. Esse daqui é o produto interno do operador nabla com ele mesmo, galera. É o produto interno do operador nabla com ele mesmo. Júnior, eu esqueci o que é o operador nabla, então venha comigo que a gente vai relembrar. O operador nabla, ele é derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Esse daqui é o meu operador nabla ou operador del, que já foi introduzido aqui no canal. Mas como se trata de um produto interno, é o operador del duas vezes. Então vai ficar, galera, mais uma vez, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y,
e derivada parcial em relação a z. E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. A gente vai fazer basicamente isso daqui, ó, galera. Vamos juntar primeiro com primeiro, que é a derivada em relação a x. Então vai ficar, galera. Vamos colocar aqui. Derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x mais derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a y mais derivada parcial em relação a z da derivada parcial em relação a z. Eu estou vendo aí que você está confuso, né? Então vamos tirar essa confusão. Veja só qual foi o meu raciocínio aqui. Eu vou fazer basicamente, eu vou juntar a primeira derivada parcial com o primeiro termo, que é a derivada parcial em relação a x, com a derivada parcial em relação a x. Mas agora eu vou juntar a derivada parcial em relação a y com a derivada parcial em relação a y. Aí de novo vou juntar a derivada parcial em relação a z com a derivada parcial em relação a z. Aí vai ser primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Não vai se confundir. Tá certo, galera? Então vamos embora. A gente sabe, que a gente já conversou aqui no canal, galera, que a derivada da derivada vai dar a derivada parcial de segunda ordem. Então vai ficar derivada parcial de segunda ordem em relação a x, derivada parcial de segunda ordem em relação a y, mais derivada parcial de segunda ordem em relação a z. Não vai se confundir, tá certo, galera? A linha de raciocínio que eu utilizei aqui foi simplesmente juntar o derivada parcial com a derivada parcial. A mesma coisa aqui. Que no caso a derivada da derivada resulta em uma derivada de segunda ordem. E essa expressão aqui, galera, que vocês estão vendo, essa expressão aqui que a gente acabou de encontrar, é o que a gente vai batizar essa expressão de Laplaciano. Vou escrever aqui, a gente vai simbolizar, a gente vai batizar de Laplaciano. Beleza, então repetindo, o que é o operador Laplaciano? É o produto interno do operador del com ele mesmo, que no caso é o operador nabla. Tá certo, galera? A derivada da derivada é uma derivada de segunda ordem. Então, repetindo, a gente vai juntar aqui primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Possa ser que essa parte tenha ficado mais confusa para você. Mas, galera, não é tão difícil assim. Tá certo, galera? Aí, aqui, galera, quando chegar nessa parte aqui, a gente sabe o quê? Que a derivada da derivada vai ser uma derivada de segunda ordem. Essa daqui é a fórmula pronta do operador Laplaciano. Essa aqui é uma maneira da gente encontrar
o operador laplaciano. Tá certo, galera? Então essa expressão aqui vai ser o nosso laplaciano. E a gente vai utilizar daqui a pouco nos exercícios. Se você quiser tirar um print, pode ficar à vontade. Tá certo? Então, repetindo, o que é o operador laplaciano? É o produto interno do operador del com ele mesmo. Já volto, galera. Vou passar uns exercícios aqui para a gente resolver. Pronto, galera. A questão, ela nos fala assim, galera. Considere o seguinte campo vetorial. F de x, y, z igual a x a segunda, y a segunda na direção i, mais 3x a segunda, y a terceira na direção j, mais x, y, z na direção k. Obtenha o Laplaciano de f. Não vai se esquecer do que a gente acabou de conversar aqui sobre o Laplaciano, tá certo, galera? Então vamos lá. Vamos começar aqui, né, a brincadeira. Vamos lá. O meu Laplaciano, galera, é o produto interno do operador del com ele mesmo. Essa daqui é a fórmula para a gente aplicar a esse campo vetorial. Mas como eu estou me referindo a um campo vetorial, eu não sei se você se recorda, mas aqui no canal a gente já conversou sobre isso, que esse termo aqui, cadê? Esse termo aqui, galera, a gente vai chamar de P. Esse daqui, opa, beleza, esse daqui a gente vai chamar de P, esse daqui de Q, galera, e esse daqui de R. P, Q e R são o que? São funções, tá certo? Que a gente já conversou isso aqui no canal. Então esse meu Laplaciano aqui vai ser o meu P, aqui vai ser o meu Q e aqui vai ser o meu R, galera. Tá certo? Não vai se confundir. Tá bom? Por que isso? Porque a gente está tratando de um campo vetorial, mas quando a gente chegar em um campo escalar, aí vocês vão ver que é bem diferente desse daqui, tá bom, galera? Então, é a derivada parcial de segunda ordem do campo, desse campo vetorial. Não vai se esquecer que aqui a gente tem uma segunda derivada, a gente deriva uma vez, depois deriva novamente. Tá certo, galera? Então vai ficar a derivada parcial de P em relação a x, que é x a segunda, y a segunda, mais derivada parcial de Q em relação a y. Derivada parcial de Q em relação a y, que é 3x ao quadrado, y a terceira, mais derivada parcial de segunda ordem em relação a z, que é x, y, z. Você pode estar confuso. Como assim? Galera, vejam só. P, Q e R são funções. Porque a gente está se tratando de um campo vetorial. A estrutura, isso aqui faz parte da estrutura de um campo vetorial. Tá certo, galera? Então, x a segunda, y a segunda faz parte do P. 3x a segunda, y a terceira faz parte do Q. X, y, z faz parte do R. Porque a gente está tratando aqui, galera, de um campo vetorial. Tá certo, galera? Estamos tratando de um campo vetorial. Então vai ficar. Então como a gente vai resolver agora? A gente vai resolver segundo as derivadas parciais de segunda ordem. Vamos derivar cada uma em relação à componente. Tá certo, gente? Então vamos lá.
o expoente vai descer e diminuir uma unidade dele. Então vai ficar 2xy. A segunda, derivando novamente, vai ficar 2y. Isso daqui são as derivadas parciais que a gente já introduziu aqui no canal. Derivando aqui em relação a y. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 2, galera, vai dar 18. Então vai ficar 18x a segunda y mais aqui, galera, a derivada parcial de z é 1, tá certo? Quando não aparece expoente é 1. Derivando novamente, vai ficar a derivada da constante. Que a derivada da constante vale quanto? Vale 0. Então vamos agora ajustar o nosso campo vetorial, galera. Vamos ajustar aqui o nosso campo vetorial. A gente tem que colocar as direções, especificar as direções, que são os vetores unitários, I, J e K, que representam direção. Esse vetor aqui vai ser em direção a I, e esse daqui, 18x a segunda y, vai ser na direção J. E a direção K não tem direção. Então esse daqui vai ser o resultado do nosso campo vetorial, galera. Tá certo? Se vocês quiserem, podem tirar um print, podem ficar à vontade, tá certo, galera? Agora eu vou pegar mais um exemplo aqui para a gente resolver. Voltei, galera. Dessa vez eu voltei com uma questão um pouco mais complexa, porque a gente vai ter que ter, galera, agora um certo nível de entendimento. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que saber antes de calcular um campo escalar é o seguinte, prestem atenção. Como a gente está atuando sobre um campo escalar... Então, galera, voltei aqui, tá certo? Dessa vez, galera, eu trouxe para vocês uma questão um pouco mais complexa, porque envolve um campo escalar. E antes da gente resolver essa questão, a gente tem que ter algumas coisas em mente, que é o seguinte: como a gente está atuando sobre um campo escalar, o primeiro resultado da primeira derivada parcial vai ser um vetor, tá certo, galera? Depois que a gente derivar de novo, vai virar outro campo escalar, galera. Ou seja, nesse exemplo aqui, galera, a gente atuou sobre o quê? Sobre um campo vetorial. Se a primeira derivada parcial da função que eu fiz, galera, resultou em outro escalar, mas depois que eu derivo de novo, vai resultar em outro vetor, vai resultar em um campo vetorial, galera. Não vai se perder nessa ideia, por favor, galera, porque é essa ideia que engana muito a gente. Prestem atenção, eu vou repetir mais uma vez. Vejam só, a primeira vez que eu derivar minha função, galera, vai surgir um escalar. Isso eu estou falando de um vetor. Vai surgir um escalar. A segunda derivada parcial que eu calcular vai vir outro vetor. No caso, se eu estou derivando aqui em relação ao campo vetorial, galera, o que é que está acontecendo? A primeira operação, que é a primeira derivada parcial que eu fiz, vai dar justamente o que, galera? Vai dar o divergente. Isso eu estou falando de um campo vetorial. E a segunda vez que eu derivar, vai vir o gradiente. Como a gente já viu aqui no canal, galera, o gradiente, ele atua sobre campos escalares, né? E resulta
em outro vetor. É justamente a ideia aqui, galera. Não precisa a gente ter, assim, a gente aprender logo o gradiente, mas só que o problema é que vai ficar incompleto, galera. A gente não vai ter um nível de entendimento tão bom sem o entendimento do gradiente, tá certo? Mais uma coisa que eu aconselho a você, que antes da gente... que você pode aprender Laplaciano sem saber o gradiente, contanto que você saiba as segundas derivadas parciais, você pode calcular, mas só que aí vai virar conta solta, galera. Entendeu? Então, uma ideia que engana muito a gente, galera, é essa daqui, olha. Que o Laplaciano, ele é divergente do gradiente, galera. Não vai se perder com essa ideia, tá certo, galera? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar nos comentários. O Laplaciano, ou o operador de Laplace, como você queira chamar, é divergente do gradiente. Por isso que a gente vai derivar duas vezes, tá certo, galera? A primeira vez que eu derivo aqui, vai o que? Resultar em um campo escalar. Isso eu estou falando de um campo vetorial, que é o que? A divergência. Mas a segunda derivada parcial vai dar o que? Outro vetor, que é justamente o gradiente. Só que aqui a gente vai fazer o inverso disso. A gente vai, como é que eu posso dizer? A gente está atuando aqui em um campo escalar. Vai vir outro vetor, vai vir um vetor, e depois da segunda derivada parcial, aí a gente vai encontrar, galera, o outro campo escalar que está escondido aqui nessa função. Então vamos lá com calma, sem pressa, calcular isso daqui. Não vou nem colocar os componentes aqui, a gente já vai derivar direto, tá certo, galera? A gente vai logo derivar direto. Então vai ficar o Laplaciano, galera. Vamos fazer aqui com calma. Primeiro a gente vai derivar em relação a x, certo, galera? Primeiro, a nossa primeira variável é x, seguindo aqui a lógica do gradiente, tá certo, galera? Então vamos lá. O expoente, ele vai para baixo, isso a gente já sabe. Derivando mais uma vez, vai dar 2y à segunda. Mais, derivando, aqui é zero, não tem x. Aqui tem x, galera. Tem. Então, qual é a lógica aqui? O expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então, vai ficar 5 vezes 2 vai dar 10. Derivando novamente, a derivada de x é 1. Então, o x ele some. Não vai ser derivada da constante. Então, vai ser 10 y à terceira z a segunda. Agora a gente vai derivar em relação a y, isso seguindo a lógica do gradiente, tá certo, galera? Estou falando bem devagarzinho para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui tem y, tem, galera. Então o expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele, vai ficar 2x à segunda y. Derivando novamente, a derivada de y é 1. Então vai ficar 2x ao quadrado. Derivando em relação a y. Aqui, galera, aqui a gente tem y, mas aqui a gente tem o y sozinho, mesmo esquema. Então vai ficar 8 vezes 2, 16. Derivando novamente, a derivada de y, quando ele está sozinho, é 1. Então, o número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui vai ficar 16. Aqui, olha, galera, vai ficar 16, tá certo? E aqui tem y? Tem. Então, vai ficar, olha, galera, 5 vezes 3 vai dar 10, o expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. 5 vezes 3 vai dar 15,
Derivando novamente, vai ficar 15 vezes 2, vou até fazer... 15 vezes 2 é 30, galera. Então vai ficar mais... Acho que se tiver espaço aqui, né? 30 x a segunda y z a segunda. Aí a gente vai pular para aqui para baixo. Beleza. Agora a gente vai derivar em relação a y, galera. Eita, a gente vai derivar em relação a z, galera. Derivamos em relação a x e agora derivamos também em relação a y e agora a gente vai derivar em relação a z. A gente vai procurar aqui nas componentes quem tem z, galera. E a única parte que tem z é essa daqui. Então vai ficar, o expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Ok, galera? Vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10. 5 vezes 2 dá 10. Derivada de z, quando eu for derivar novamente, vai dar 1. Então vai ser 5x a segunda y a terceira. Você pode ter ficado meio confuso aqui, né? Porque eu falei que ia virar 1, você pode ter confundido que ia dar 1 aqui no resultado. Não é isso. Veja só. O expoente vai para baixo, isso na primeira derivada parcial. Depois que eu derivo novamente em relação à minha variável, a derivada de z é 1. Então, z, ele some, galera. Tá certo? Cadê? Vai ficar 10. Perdão aqui, viu, gente? Vai ficar 10. Pronto, 10. Certo? Pra gente não se confundir. Perfeito. Vai ficar 10. Perfeito. Esse daqui é o resultado. Deixa eu pegar aqui o piloto vermelho. Esse aqui é o resultado do nosso campo escalar, galera. Esse daqui é o resultado do nosso maravilhoso campo escalar. Então, galera, repetindo, o que é o operador laplaciano ou operador de Laplace, como você queira chamar, ele é o produto interno do operador del com ele mesmo. Mas só que essa ideia aqui, galera, do divergente do gradiente confunde muito a gente. Tá certo, galera? Essa ideia pode confundir a gente, mas não se preocupe, é a mesma lógica do operador del com ele mesmo que eu tinha falado para vocês no começo. É a mesma coisa, não se preocupe. É a mesma coisa que eu fazer, por exemplo, galera. 2 mais 2 vai ser igual a 6. 3 vezes 2 também é igual a 6. Só vai mudar o quê? Só vai mudar o formato. Mas o resultado permanece o mesmo. 2 mais 2 mais 2 dá 6. 3 vezes 2 também dá 6. Só vai mudar o quê? A estrutura. É somente essa a ideia, galera, tá certo? Para a gente não ter confusão, para a gente avançar no nosso ensino. Tá certo, galera? É essa aqui a ideia. Tá bom? Então, galera, foi isso o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera, tá certo? Se você gostou, se inscreva no meu canal, que isso vai me ajudar muito. E muito obrigado também a tio Edísio, que me deu esse quadro maravilhoso aqui, que eu gostei muito, tá certo? Presente maravilhoso, muito obrigado. Então, galera, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Assim, e comente também a sua dúvida no comentário, tá certo? Comente a sua dúvida para a gente resolver, caso você tenha dúvida em relação à minha explicação, tá certo? Um abraço para vocês, galera, e até o nosso próximo vídeo.